Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e seja bem-vindo ao nosso curso de HTML e CSS. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender para a gente já começar entendendo os conceitos, os primeiros conceitos e começar com o pé direito no nosso curso de HTML e CSS. Então, primeira coisa, o que é que nós precisamos entender? O que é HTML, o que é CSS e principalmente para que servem esses caras, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu abri aqui a página de login do Facebook, né? A página padrão que você acessa quando você não está logado no Facebook, você entra nessa página aqui. Então, o que é que eu preciso dela para entender o que é HTML? Basicamente, o HTML são os códigos que você vai digitar que no final das contas, quando eles forem enviados para o navegador, que é esse carinha que eu estou aberto aqui, né? Então, você digita os códigos HTML, que são alguns códigos que você vai aprender durante esse curso. Quando você digitar eles, que você mandar para o navegador, eles vão ser interpretados pelo navegador. Então, basicamente, é quando você fala em uma língua e tem um tradutor do seu lado para traduzir essa língua, né? Então, o navegador ele faz esse papel de tradutor. Então, você manda códigos para ele pega esses códigos, ele junta tudo isso e ele mostra visualmente uma página para o usuário final. Tudo bem? Então, como é que eu sei que isso daqui são códigos? Olha só que legal. Se você vir na página, por exemplo, do Facebook ou qualquer outro site e você clicar com o botão direito em qualquer lugar, você vai ver um botãozinho chamado exibir código-fonte da página. É exatamente isso daqui. Quando você clica, ele vai carregar e vai aparecer, uma inundada de códigos estranhos, esquisitos e malucos que você nunca viu na vida e não sabe nem como é que funciona. Não se assusta com isso, tá? Tem muito código aqui que não tem nada a ver com o que efetivamente está aparecendo nessa tela, tudo bem? Mas como é que você vê um pouco mais a fundo esse código, para você começar a entender um pouquinho melhor como é que essa página foi construída? Eu já vou começar na primeira aula já te dando uma dica de ouro para você espiar, né, os sites de qualquer outro site que você queira ver como é que funciona. Olha só, você vai vir no site que você quer ver, você clica no botão direito em algum lugar específico, tá? Por exemplo, sei lá, clicar aqui em qualquer lugar e você vem no botãozinho chamado inspecionar. Quando você clica nesse botão, vai abrir uma janelinha parecida com essa daqui e nessa janelinha vão ter várias abas, tá? Elements, Console, Sources, enfim, vão ter várias abas aqui, mas a aba que eu quero mostrar para você é essa primeira, que é a Elements. Basicamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele código-fonte, esse daqui, esse código-fonte loucão que eu mostrei para você, e ela vai organizar ele de forma legível, minimamente legível, né? Se você não sabe HTML, mesmo assim você não vai entender. Mas é exatamente o propósito desse curso, é fazer você ver o quão fácil, o que aparentemente parece difícil, mas o quão fácil é você entender esse código aqui e melhor ainda, né? Você criar o seu próprio código. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse amontoado de coisas aqui esquisitas que você não está entendendo nada para que serve, basicamente eu vou facilitar ainda mais para você agora. Olha só. Além dessa ferramenta aqui, que é o inspecionar que a gente chama, né? Existe um botãozinho que é esse botãozinho do canto aqui, Esse é um quadradinho com uma setinha. Se você clicar nesse botãozinho, cliquei nele, ele fica azul. O que é que significa isso? Significa agora que onde meu mouse passar na página, ele vai mostrar para mim aonde é que está o código específico daquele item específico, tá? Então, por exemplo, vou tirar o mouse e vou começar a andar. E aí, quando eu passo por aqui mesmo, você vê que toda essa área do site ficou com um azul, né? E ele automaticamente selecionou nessa parte de baixo do código um tal de div class gradiente div não sei o que lá. E ele selecionou esse carinha aqui, tá? Se eu vir mais para cima, por exemplo, para essa área azul escura do Facebook, olha só. Vou vir para cá, ela meio que selecionou, né, essa área azul e ela mostrou para mim no código lá embaixo onde é que está essa área criada. E aí vamos navegar um pouquinho mais agora. Vamos para o logo do Facebook. Então, vim para cá, ele selecionou o logo do Facebook e mostrou para mim onde é que está o código dele. Depois, vamos lá para essa outra área aqui, Então, ele já viu uma outra área aqui, tá vendo? Diferente. Depois, eu vou vir para essa outra área aqui, Deixa eu selecionar melhor. Aqui, o textinho, e-mail ou telefone. Aí eu baixo um pouquinho para o campo. Depois, para o outro campo.
o campo de texto, a área onde o textinho com o nome senha está. Aqui é o texto e aqui é a área em que o texto está. Depois, tenho a área do menu, da área de login como um todo, né? Que tem todos os campos aqui, o campo de e-mail ou telefone, senha, esqueci a conta, o botãozinho de entrar. Ele, inclusive, tá aqui o botão e se eu afastar mais, o texto. Tudo bem? Então, mais aqui, esse textinho da conta, a área do texto de abra conta. O textinho de gratuito e sempre será. Depois, a área em que tem esses dois campos de nome e sobrenome. Depois aqui, só o campo de nome, só o campo de sobrenome. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Que basicamente, todo esse site, como você deve ter percebido, deixa eu fechar aqui, Primeiro, uma outra dica, tá? Uma vez que você ativa esse carinha, onde você passar o mouse, ele vai ficar com ele vai ficar marcando tudo aqui. Como é que você desativa? Você pode apertar ESC, ele desativa, ou então, se ele continuar aqui ativado, você vem aqui nele e você clica novamente. E aí ele fica escurinho, tá? Se ele estiver escuro, quer dizer que ele está desativado. Se ele estiver azul, quer dizer que ele está ativado. Tudo bem? E para fechar essa área que mostra os códigos, você vem aqui no X. Então, ele volta para o site normal. Tudo bem? O que eu quero que você entenda com isso? Que o HTML nada mais é do que o código que você vai mandar para o navegador, que ele vai dizer, navegador, eu quero que você mostre uma barra azul escura, depois você tem uma logo do Facebook mais aqui do lado esquerdo, do lado direito você tem uma área e dentro dessa área você vai ter o nome, e-mail ou telefone, abaixo dela um campo, depois o nome senha, abaixo dele um campo, depois um botão, esse botão é azul com uma letra branca, enfim. Todos esses detalhes que você está vendo na página, eles são descritos em detalhes no HTML e no CSS, tudo bem? Beleza, expliquei o que é mais ou menos e para que serve. Mas qual é a diferença entre HTML e CSS? O HTML são os códigos estruturais. Em outras palavras, eu vou ter um quadrado, esse quadrado aqui. O CSS fala que ele vai ser azul, entendeu? Então, o CSS é a parte de estilo, estilização. Quando a gente começar a entrar na prática de você ver realmente os códigos, aí eu vou te explicar um pouco mais tecnicamente como é que isso funciona. Mas, em termos gerais, como essa é a primeira aula, né, para você entender, o HTML vai dizer, a gente tem um retângulo grandão aqui. O CSS vai dizer, esse retângulo ele é azul. Depois, o HTML vai dizer, nós temos aqui uma área em que vai ter um texto com abra uma conta. E aqui, depois nós temos uma outra área com o texto é gratuito e sempre será. Depois, uma outra área com dois campos, o nome e o sobrenome. Depois, uma outra área com um campo de celular ou e-mail. Depois, uma de senha. Enfim, todas essas áreas aqui são expressas pelo HTML. E o CSS, o que é que ele faz? Ele vai dizer, nesse texto aqui, o tamanho dele é XYZ. Nesse texto aqui é um pouquinho menor. Aqui vão ter dois campos. O campo tem o nome aqui dentro, né? Ele tem um balãozinho quando você clica, enfim, quando você sai, ele fica com a borda vermelha, enfim. Tudo isso ele é ditado pelo CSS. Então, o HTML e o CSS eles andam de mãos dadas o tempo inteiro. Tudo bem? O HTML você faz a estrutura. O CSS você deixa essa estrutura visualmente mais agradável. Tudo bem? Então, aprendido o que é CSS, o que é HTML e para que servem, né? Vamos agora começar a entrar um pouco mais tecnicamente para a gente começar a entender esse conteúdo. Você vai ver o quão fácil é. Vamos lá.